Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do professor Diego Correia. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre as principais estruturas do sistema respiratório, com ênfase ao trato respiratório superior. Então, pega aí o teu material, caderno, livro, roteiro, apostila e vamos aí anotando esse passo a passo dessas principais estruturas anatômicas, tá bem? Então, eu vou direto ao ponto em relação às principais estruturas. Deixa eu me aproximar aqui, o crânio. Pois bem, vamos lá. Em relação ao sistema respiratório, entenda que existem ossos que fazem parte desse sistema. Então, vou começar aqui com o primeiro osso, na região do dorso do nariz, chamado de osso nasal. Então, aqui é possível visualizar o osso nasal esquerdo e do outro lado o osso nasal direito, respeitando aí a posição anatômica, tudo bem? E superior aos ossos nasais é possível ver essa linha, gente, ó, aqui, que é chamada de sutura, é uma sutura plana. A mesma coisa na região superior. Aqui temos outras suturas, como por exemplo a sutura frontomaxilar e a sutura frontonasal. Então é importante aí saber dessas suturas e desse osso. Então aqui a parte superior. Na parte mais inferior, aqui é possível visualizar o osso da maxila, tanto o osso esquerdo como também o osso direito. Então a maxila e as maxilas e os ossos nasais fazem parte da região externa, tá certo? Do osso, melhor, da estrutura do nariz. O nariz tem uma forma mais piramidal, tá? Localizado bem na linha mediana, central ao rosto. Aqui dá para visualizar uma abertura piriforme e internamente dessa cavidade temos mais ossos, importante. Então aqui, ó, é possível visualizar esse ossinho aqui no meio, anota aí, ó, ele é importante, chamado de vômer. Então é o famoso osso vômer. E logo acima desse vômer irá nascer ou crescer, tá certo? Uma cartilagem chamada de cartilagem do septo, tá certo? Então é exatamente aqui. E caso exista algum desvio desse osso, então certamente vai ocorrer um desvio da cartilagem. E aí vai surgir aquela famosa história chamada de desvio do septo, tá bem? Então é um osso bem importante. Alguns livros traz que aqui no comecinho desse osso, no caso onde vai estar a cartilagem, é chamado de subsepto, cartilagem nasal do subsepto. Mas de modo geral, a cartilagem que estará aqui é chamada de cartilagem do septo, tá bem? E essa cartilagem, ela vai ter a função para dividir, ou melhor, separar os dois orifícios nasais, que vamos chamar de quê? De narina, a narina esquerda e a narina direita, tá certo? Que é a região aonde irá se transitar o ar, que é bem importante saber disso aí. E quando visualizamos melhor essa abertura piriforme, dá para visualizar lá em cima, minha gente, ó, lá em cima uma lâmina, que vamos chamar de lâmina etimoidal, que é o osso etimode. E na parede lateral dessa cavidade existem as conchas nasais, tá certo? São estruturas também responsáveis pela parede do nariz. E é logo em cima dessas conchas nasais que vai daí surgir as conchas nasais pela mucosa, pela túnica em si, na camada interna do nariz. Então, são pontos bem relevantes para compreendermos, tá certo? Então, em relação ao nariz, tá? O restante dele, eu posso falar assim, né? O ápice e as demais partes é formada por cartilagem, tá certo? Muitas vezes nos livros cita que são as cartilagens laterais, as cartilagens alar maior, cartilagem alar menor. Então, o restante do nariz, né, do dorso e o ápice é formado por cartilagem. Anota isso aí, dá uma olhadinha no livro onde estão essas cartilagens, que são pontos bem importantes para que vocês possam compreender. Então, deixa eu me afastar aqui o crânio e pegar outra peça aqui para entender melhor sobre essas estruturas, tá certo? Aqui é possível ver a cartilagem, tá bem? É possível. Bom,
Na parte mais interna, é possível visualizar aqui, ó, essa parte oval, aqui, ó, é o vestíbulo, tá certo? A parte vestibular. E nessa parte vestibular existem uns pelinhos. E esses pelos, na anatomia, vamos chamar de vibriças, tá certo? Vibriças é importante, porque ele serve para filtrar o ar, tá bom? A mesma coisa, o trato respiratório interno serve para umidificar o ar, aquecer o ar e filtrar o ar. Então é importante entender que essa região inicial da narina, tá bem? Essa parte oval é chamada de vibriças. Mas internamente é possível visualizar aqui outras estruturas, gente, ó, chamadas de meato. Então aqui temos esses espaços aqui, essas cavidades, que é por onde o ar irá se transitar, tá bem? Quando inspiramos e expiramos. Então aqui temos, ó, 3 meatos. O superior, vamos chamar de meato superior, o meio, meato médio e o inferior, meato inferior, tranquilo? E entre esses meatos existe, ó, as conchas nasais. Então temos concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior, tá certo? São formadas por túnicas, né, uma parede de mucosa. Então é importante entendermos aí essas estruturas, tá certo? Anota aí para não esquecer. Aqui também é possível visualizar, gente, ó, o seio frontal, tá? Então o osso frontal é um osso pneumático. Então aqui, ó, é uma região, é uma cavidade onde se acumula ar. Importante a gente saber disso. A mesma coisa aqui, o seio do osso esfenode e do etimode, tá certo? São regiões aqui dos seios paranasais, que aí tem essa relação com o sistema respiratório também. Mais adiante, aqui é possível visualizar um orifício. Veja bem, aqui esse orifício ele tem um nome, ele é chamado de ósteo faríngeo da tuba auditiva. E essa borda superior, tá, desse ósteo é chamada de toro tubário, tá certo? Então aqui temos o toro tubário e o ósteo. E mais inferior, aqui também é possível visualizar a famosa tonsila faríngea, certo, gente? É bem importante esta estrutura. Na parte inferior aqui do nariz, lembra, se for o osso, aqui vamos ter o osso em si palatino, tá certo? E logo no caso desse osso palatino, a parte da mucosa, certo? A túnica em si é chamada de palato, tá certo? Então, na parte mais interior da boca, anterior, temos o palato duro e mais inferior o palato mole, tá bom? Que vai dar origem aqui, ó, à úvula palatina. Pois bem, essa regiãozinha aqui inicial, aqui já temos a faringe, tá certo? A região da faringe aqui. Então, isso significa que a parte nasal, ela se comunica com a faringe. Então, eu posso chamar, né, na clínica aí, de região nasofaringe, tá certo? Nasofaringe. Então, é uma região importante. E essa faringe irá também ter o contato com a parte oral, com a boca. Então, na boca, podemos chamar de parte orofaríngeo, tá certo? É a parte da comunicação em si dessa faringe. Mais inferior, aqui já vamos ter o contato da faringe com a laringe, tá certo? Então, dessa região aqui em diante, deixa eu aproximar mais aqui a imagem. Dessa regiãozinha aqui em diante, já temos aqui a laringe, tá certo? Veja bem, o que é importante aqui, minha gente? Aqui temos um canal chamado de traqueia, por onde irá se transitar o ar, tá certo? E posteriormente, vamos ter aqui, ó, outro canal chamado de esôfago, por onde irá transitar o bolo alimentar, o alimento que está aqui na boca, né? Quando acontece a mastigação, a digestão física, depois a digestão química, tá certo? Com a salivação, e esse bolo alimentar, ó, desce para o esôfago e o ar vem para a traqueia, tá certo? Então, nessa regiãozinha aqui, vamos ter a laringe, e na laringe dá para visualizar aqui, ó, uma cartilagem bem importante,
a epiglote, temos aqui umas pregas, né, a musculatura, região de um vácuo, que aqui também é comum acontecer engasgo, tá certo? Ou nessa regiãozinha superior desse vácuo, ou em si, na parte em si da laringe, tá certo? Aqui na laringe também é possível visualizar, minha gente, pregas, tá certo? Temos acima a prega vestibular e embaixo a prega vocal, corda vocal, e no meio o ventrículo da laringe, tá certo? Anteriormente, aqui é possível ainda visualizar nessa peça a cartilagem em si, tireoide, o osso iode, inferior, vamos ter outra cartilagem que é chamada de cricódia, tá certo? Mais inferior aqui a laringe, aqui vamos dar início à região da traqueia, tá bem? Então são estruturas importantes que devemos saber, lembrando que a parte da faringe, eu gosto de falar para os alunos que aqui é uma encruzilhada, certo? Aqui é uma encruzilhada, porque a faringe, ela trabalha com o ar, a parte respiratória, e também ela trabalha com a parte digestória, tá certo? Então é importante saber que essa faringe, ela tem aí dupla função, tá bem? Tanto a parte digestória como a parte respiratória. Então, pois bem, aqui são as principais estruturas dessa via respiratória de relevância para vocês aí estudarem, revisarem. Aqui apenas o trato respiratório superior, tá bem?